Se a tua escolha é perdoar, me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar. Bom dia, meus amados. Que bom estar aqui para adorar o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Por isso que nós estamos alegres. É o dia do Senhor. Todos os dias são os dias do Senhor. Mas esse é um dia também muito importante. É o domingo. É o dia que nós tiramos o domingo, o dia inteiro, para cultuar, para adorar, magnificar, exaltar o nome do nosso Deus. Por isso que queremos convidar você, toda a sua família, para essa manhã de domingo, essa manhã especial, para estar todos aí, na cozinha, na sala, na varanda, onde você estiver, reúna a família, vamos adorar o Senhor, vamos cultuar o Senhor. Deus tem um projeto muito especial para a sua família. O que você quer
de bom para a sua família. Tem alguém da sua família que está fraquejando na fé? Ou tem alguém da sua família que está distante de Deus? Convide toda a sua família. Não deixa ninguém sair. São apenas 30 minutos que nós temos para falar do projeto de Deus para a sua família nessa manhã de Escola Bíblica Dominical. Nós aqui em Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro, na Escola Bíblica Dominical, queremos convidar você para estar conosco também logo mais à noite, às 19h40. Nós vamos estar cultuando, adorando, magnificando o nome do nosso Deus. Vamos falar sobre família. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você também não tem, adquira uma para que você possa cuidar bem da sua família através dessa alimentação divina que é a palavra de Deus. Esse é o dia que fez o Senhor. Deus abençoe você e toda a sua casa. Somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, uma música muito especial do nosso cantor cristão. Quero convidar você a pegar aí o seu cantor cristão. Você não tem? Não tem problema. Nesse cantinho aqui já vai entrar a música, a letra, para que você venha cantar conosco. Esse hino do cantor cristão 162. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que ele fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. A mensagem nos diz que nós devemos vigiar e orar. Primeiro, vigiar e, em seguida, orar. São duas coisas importantes que têm que acontecer na vida do crente. Lembra de quando Jesus mandou que os seus discípulos ficassem vigiando e, após orar, eles não vigiaram, também não oraram, eles dormiram. Então, eu penso que tem muitos crentes dormindo, não estão vigiando, não estão orando. Então, vigia primeiro e entra em oração. A Bíblia diz que quando Neemias ele voltou para a reconstrução dos muros e do templo ali em Jerusalém, eles estavam armados com uma mão eles tinham uma espada e com a outra eles trabalhavam. Era assim deve ser o crente. Em uma mão está a palavra do Senhor, lutando, trabalhando, e o outro continuar trabalhando, servindo ao Senhor. Neemias foi um exemplo de homem de Deus. Ele vigiava e orava. Ele ensinava o povo de Deus a vigiar e orar. Então nós temos que vigiar, mas não podemos deixar de orar. A oração é importante na vida do crente. A nossa escola bíblica dominical, mais conhecida como EBD, nós vamos trabalhar com essa revista, tá? Palavra e Vida, aprendendo a evangelizar com Jesus, do nosso amigo, colega, pastor Nilson Gomes de Godoy, da nossa Convenção Batista Fluminense. Muito obrigado à nossa Convenção Batista Fluminense, ao nosso presidente, pastor Elildes, ao nosso executivo, pastor Hamilton, e também ao nosso amigo colega, pastor Nilson de Godoy, que escreveu essas lições maravilhosas para que o povo de Deus pudesse estudar. Nós, aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, optamos por essa revista nesse trimestre. E está sendo bênção para nós. E sabe qual é o tema dessa manhã? Evangelizar é convidar a fé. Evangelizar é convidar a fé. Vamos ler o nosso versículo básico. O nosso versículo básico se encontra em João 4:24.
João 4:24 é o nosso versículo básico. Nós vamos ler, depois nós vamos estar orando ao nosso Deus. Nós vamos estar suplicando ao nosso Deus para que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa estar aprendendo a sua palavra. Esse período de quarentena, evangeliza, manda mensagens bíblicas, frases bíblicas para os seus amigos, para os seus irmãos, para aqueles que estão fracos na fé. Olha o que diz João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Logo após a oração, nós vamos falar um pouquinho nesse versículo. Vamos falar com Deus, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai bendito, querido Deus, amado Pai, obrigado por essa manhã tão importante. É incrível, Senhor, como o Senhor nos dá um dia tão maravilhoso, tão importante como o dia de hoje, para que possamos adorar, para que possamos, ó Deus, fazer a vontade do Senhor, levar as Tuas palavras aos confins da terra, aos corações. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Obrigado, Senhor, pelo bairro aqui onde está inserida esta igreja. Obrigado, ó Deus, pela nossa cidade, Cardoso Moreira. Abençoe, ó Deus, todos os nossos líderes da nossa Convenção Batista Brasileira Fluminense. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja poderosa aqui na terra. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grande e generoso. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Cure os doentes, ó Deus. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. João 4:24. Se você não tem Bíblia, então leia comigo novamente. Deus é Espírito. O que diz o texto aqui? Deus é Espírito. Significa que se Deus ele é Espírito, um Espírito ele precisa conversar com o outro. E ele precisa conversar comigo, é com você. Com você também, meu amigo. Por você que nesta manhã está aí, junto à sua família. A você, meu amado irmão, que está afastado da igreja. A você, meu querido irmão, que está pendendo a sua fé, ou seja, está se afastando de Deus. Hoje nós vamos falar de fé. É importante você ter esse Deus que é Espírito juntinho de você, perto de você. Se Deus é Espírito, Ele te ama, Ele quer conversar com você nessa manhã. Deixe o seu coração aberto, deixe a porta do seu coração aberto, entrega a chave a Jesus. Fale assim nesta manhã, você que não pertence à igreja, ou você que está afastado da igreja. Senhor Jesus, nesta manhã meu coração vai estar aberto, e a chave está aqui, pertence ao Senhor. Bem, se você disse isso, agora você vai ouvir tudo quanto Deus tem para falar no seu coração. E diz o versículo que continua aqui, e é necessário que os que o adoram, quer dizer, aqueles que prestam serviço a Deus, aqueles que ficam à disposição do Senhor, o adorem, trabalhe para Ele, deixando os seus espíritos, a sua alma aberta para receber o que? A verdade da palavra de Deus. Evangelizar é o nosso tema dessa manhã, é convidar a fé. O que é fé? Nós primeiro precisamos saber o que é fé. Fé é crer. Fé é crer. Bem, pastor, fé é crer. E o que é crer? Crer é sentimento ao testemunho. Você sabe o que é sentimento ao testemunho? É você crer no que eu estou falando agora através do Espírito de Deus. Isso é crer. Pastor, eu creio nessas palavras que o Espírito de Deus está falando nessa manhã. Eu creio que Deus está tocando nesta manhã na minha vida. Eu creio que a partir de agora eu não vou sair mais da presença do Senhor. Eu creio nessa palavra viva que está sendo pregada nesta manhã. Isso é crer. Assentimento é entender, é aceitar o testemunho de Deus. É isso que é crer. Havia uma mulher, há muitos anos atrás, que ela, ao encontrar comigo numa sessão de psicanálise, ela disse, pastor, eu não sei o que é fé, eu não posso ser crente, porque eu não creio, eu não sei o que é isso. E eu disse para aquela mulher, a partir desse momento, nessa sessão de psicanálise, você vai abrir o coração. Mas o que é isso? Você vai relaxar e vai largar a sua vida totalmente à vontade, vulnerável,
significa isso que eu estou falando para você. Vulnerável a quem? A Deus. Senhor, a minha vida está à vontade para o Senhor. Você tem que falar isso de coração. E aquela mulher fez. Ela fez. E ela, naquele momento, ela aceitou a Cristo. Ela hoje é membro de uma igreja evangélica. Ela cultua o Senhor. Não vou falar o nome da sua igreja, mas ela é membro de uma igreja evangélica e prega o evangelho sério, porque ela ficou à vontade. Ela creu naquilo que estava sendo anunciado naquela sessão do psicanálise. Deus abençoou aquela mulher. Segundo as informações que eu recebi, aquela mulher tem sido uma mulher poderosa de oração e tem trabalhado para o Senhor. E sabe quem era aquela mulher? Era uma moradora de rua. Era uma mulher que vivia nas ruas, se prostituindo, fazendo as coisas erradas. E hoje aquela mulher, ela é uma mulher que resgata almas. Põe as pessoas para Cristo. Busca as pessoas que estão perdidas para o Senhor. Fé é crer em Jesus. O autor nos fala na página 36, essa revista aqui, ó, Palavra e Vida, você deve ter em casa. Foi do trimestre passado. Você, retrasado, você vai ter aí escrito na introdução. Evangelizar é convidar a fé, é chamar a pessoa a abrir o coração, a abrir os olhos, a ter fé. Tá? Às vezes as pessoas têm dificuldade. Paulo também tinha dificuldade. Não tinha ninguém que poderia falar para Paulo, porque Paulo era bravo. Paulo era muito bravo. Então ninguém poderia chamar Paulo a entender o que era fé. Somente Deus, e Deus derrubou ele no caminho de Jerusalém, tá? De Damasco para Jerusalém. Então naquele momento ele creu. Então nos diz a introdução na página 36, entregar um folheto, falar sobre alguns textos ou episódio bíblico, testemunhar da experiência pessoal com Jesus, pode ser ações importantíssimas da etapa da evangelizadora. Mas a evangelização completa-se com o convite de que é feito em nome do próprio Espírito de Deus, para que se creia na mensagem apresentada. Você entrega a mensagem e explica aquela mensagem. Eu tenho uma experiência, há muitos anos, eu estive no estado do Piauí. Que estado maravilhoso, Deus abençoe aquele estado do Nordeste, né? Ali no Nordeste, no Piauí. Eu fui evangelizar uma cidade. Cheguei lá, deu tempo para evangelizar 2 cidades. Eram 2 pequenas cidades. Levamos ali alguns dias para evangelizar aquela cidade, e de casa em casa. Foi o maior desafio de todos os tempos da minha vida. Ir de casa em casa. E os irmãos disseram o seguinte: pastor, é difícil. Eu disse, não é impossível. É impossível para nós, mas para Deus não é impossível. E eu então peguei um folheto. E eu disse, nós vamos evangelizar com esse folheto. E vocês vão usar 3 minutos, 4 no máximo em cada casa. Extrapolando 4 minutos. E nós usamos aquele folheto. Cada etapa do folheto, que nós temos ali os parágrafos, nós usávamos 1 minuto. 30 segundos para orar e 30 segundos para a gente despedir. Era assim. E evangelizamos, casa por casa. Fomos casa por casa e as pessoas amavam. E ali a oração era muito profunda. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, toca no coração dessas pessoas para que elas possam crer, como nós cremos no poder do Espírito do Senhor. E muitas pessoas ali se converteram. Até uma jovem que ia para a prostituição, ela ficou de contínuo nos ajudando na evangelização. Como Deus é maravilhoso! Nós temos que aproveitar a oportunidade. Você tem oportunidade. Você tem oportunidade. Já ensinei como evangelizar seu marido, como evangelizar seu filho. Você precisa aproveitar a oportunidade para abrir a fé dessas pessoas. A fé é como um apetite. As pessoas, elas têm fome, elas não têm, ou melhor, muitas perdem a fome, começam a emagrecer, ficar desnutrido, mas precisa se alimentar, precisa abrir o apetite, e a única maneira de abrir o apetite é procurar um médico, e o médico então receitar uma vitamina. E a vitamina, ela faz com que a pessoa abra aquele apetite e come bastante para se alimentar e fortalecer. Muito bem, agora eu quero também receitar para você um remédio. Bíblia, Palavra de Deus. Leia a Bíblia, ora com essa pessoa para que ela possa abrir o apetite da fé e receber o poder de Deus na sua vida. É preciso crer que o homem está perdido.
primeiro ponto. Nós vamos observar o capítulo 4, versículo 16. Abre a sua Bíblia, se você ainda não tem Bíblia, vai estar aqui nesse lado meu aqui, do meu lado esquerdo, João 4, 16, que é preciso crer que o homem está perdido. Antes da leitura do texto, diz assim, para falar de fé que salva, precisamos também falar da perdição e da impossibilidade do homem se salvar. A mulher ouvia atentamente sobre a fonte de água viva, como uma introdução ao fato de que ela mesma estava sedenta em seu deserto espiritual. Aí ela encontra com Jesus, e aí Jesus disse para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Foi a única forma de Jesus bater de frente com aquela mulher, para que Jesus pudesse responder a veracidade de que ele era o Messias para aquela mulher. Vai lá, chama o teu marido. E ela disse, não tenho marido. Está lá no versículo 4, 39. Disse tudo quanto tens. Né? Jesus disse para aquela mulher, chama o teu marido. Chama o teu marido. E o versículo 4, 39, diz, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificava, ele mesmo disse tudo quanto tinha feito. Está aí nesse versículo, disse tudo. Ele falou primeiro, ele disse para a mulher, chama o teu marido, não tem. A mulher recebe, vai à aldeia, chama, os homens voltam e chega ali e disse, olha, nós cremos agora em tudo quanto tem feito, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é único, não há um Deus como o Senhor. Deus, ele é poderoso. Ele faz as pessoas abrir os apetites espirituais da fé, para receber, para beber, para ficar cheio do poder, ou seja, cheio do Espírito de Deus. Olha o que diz esse parágrafo abaixo, que diz assim, a sociedade moderna tem empregado e vivido fé no trabalho, no esforço individual, na própria fé. Quer dizer, cada um de nós temos fé. A minha fé, eu creio que eu vou conseguir. Aí você, com esforço próprio, você consegue cavar um poço. Com esforço próprio, você consegue pintar uma parede. E por aí adiante. Mas você precisa de uma fé que tem o Espírito de Deus na sua vida. Você precisa de uma fé na qual o próprio Deus vai estar te alicerçando. Você precisa de uma fé do invisível, do poder de Deus. Uma fé que vai te satisfazer por dentro a alma. Não vai satisfazer o seu ego, mas a sua alma. Satisfação. A Bíblia nos diz, lá na página 37, você vai encontrar uma parte muito importante quando a mulher, ela se encontra com o Senhor, ou melhor, ela está diante do Senhor, e Jesus fala, vocês vão achar aí nessa parte de cima, antes desse primeiro parágrafo, crer no sentido bíblico é justamente ter a certeza de que não podemos ser salvos por nós mesmos, mas sim pela graça e bondade de Deus através de Jesus. Aquela mulher estava ali esperando o Messias. Talvez na intenção dela, se o Messias não voltasse, ela iria ser salva pelo seu mérito, por ela ser uma pessoa que estava se arrependendo, ou aqueles samaritanos que estavam chegando ali, ou melhor, que estavam na aldeia, enquanto Jesus não voltasse, ou não viesse para muitos seriam salvos. Não, mas Jesus precisava chegar, Jesus precisava falar, aquela mulher precisava receber, aquela mulher precisava ser diferente, aquela mulher precisava beber, aquela mulher precisava testificar primeiro, como eu e você. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar para muitas pessoas antes que Jesus volte, ou antes que nós mesmos partamos para a presença do Senhor. Precisamos testificar. E aquela mulher testificou do Senhor. Aquela mulher entendeu a mensagem do Senhor. A Bíblia nos diz que lá no primeiro parágrafo da página 37, no contexto atual da secularização, do individualismo, a falta de evangelização tem sido um convite à aceitação de padrões de vidas muitas vezes baseadas em bens, no querer
e poder do próprio homem. É verdade. Muitas pessoas estão trabalhando, estão construindo, estão comprando, têm dinheiro, pensam que isso é tudo. Não é. Jesus é tudo. Quando nós colocamos a nossa vida diante dele, nós não precisamos temer o mundo, nós não precisamos ficar esperando o que vai chegar, precisamos apenas confiar no Senhor. A Bíblia diz que não só do pão vive o homem, nem só dos esforços vive o homem. Se você quer ter tudo bom e do melhor para o final da sua vida, para a sua aposentadoria, você estiver trabalhando, construir, comprar casa, comprar terreno, comprar sítio, alugar as coisas, ganhar muito dinheiro, você está enganado. A vida em Jesus. Precisamos ajudar o próximo também. Há muitas pessoas necessitadas. E às vezes nós negligenciamos a ajuda aos nossos amigos. Talvez muitos daqueles samaritanos estavam vivendo isso. E Jesus queria que eles fossem diferentes. Os discípulos de Jesus já estavam vivendo isso. Os discípulos de Jesus já negligenciavam quando eles foram comprar comida. Quando eles não quiseram entrar ali naquele poço, chegar ao poço de Jacó. Jesus já estava vendo isso. Jesus queria quebrar o paradigma. E quebrou o paradigma quando ele entrou sozinho. E quando os discípulos voltaram, encontraram quem? Aquelas pessoas. A mulher, Jesus, com uma multidão. E Jesus pregava a palavra. Eram centenas e centenas de pessoas convertidas. E eles mesmo assim ainda continuaram duros na fé. A Bíblia nos diz que a própria expressão, parágrafo seguinte, de fé, já anunciada várias vezes pelo evangelista em capítulos anteriores, demonstra que a conversão implica em mudança de vida. Mudança de vida significa o que? Converter-se, conversão. O que é conversão? É fácil. Eu dei muitas aulas em seminários, dei muitas aulas na escola bíblica dominicais. Eu falo que conversão é uma mudança de vida. É dar uma volta ao pecado. Conversão é muito mais do que isso. Conversão é quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Conversão é quando nós trabalhamos para o Senhor sem ter medo dessas pandemias que aparecem por aí afora. Conversão é estar diante do Senhor. Conversão é trabalhar para o Senhor. Conversão não é ter medo do futuro, não é ter medo da morte. Conversão é ficar à disposição do Senhor. Isso é conversão. Tem muitas pessoas que se dizem convertidas, mas têm medo das coisas que aparecem por aí. Tem medo de evangelizar. Conversão é ter coragem, respeito também, mas é trabalhar para o Senhor, é viver sob, ou seja, debaixo da graça do Senhor e deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. Isso é conversão. É muito fácil falar da volta ao pecado, seguir em direção a Jesus, mas tem sido difícil para muitas pessoas colocar suas vidas à disposição do Senhor. A Bíblia nos diz, segundo ponto, é preciso crer que o Messias veio. Vocês sabiam que tem pessoas esperando a volta do Messias ainda? Existe algumas seitas religiosas esperando a volta de Jesus. E existem outras seitas que não creem em Jesus. Vai falar de Jesus com eles. Não, não existe. É só Deus. Jesus não existe. Jesus foi um filho mais velho de Deus. Como nós, ser humano. Ele não tinha poder, ele não salvou ninguém, ele não vai salvar ninguém. Essas seitas, os seus membros precisam se converterem e aceitar Jesus. A Bíblia nos diz nesse segundo ponto que é preciso crer que o Messias veio. Se para muitos hoje a fé em Jesus ainda é uma loucura, imagine para aquela mulher que esperava o Messias com forças políticas inclusíveis. É verdade. Tem muitas pessoas, ou melhor, naquele tempo, eles queriam um Messias político. Isso era notório. Judas foi um deles. Senhor, olha, já que eu sou agora tesoureiro, eu vou ser o ministro da economia. E Pedro, como ele tinha uma indústria de pesca, e ele cuidava das pescas, talvez Pedro disse, Senhor, você é o ministro do turismo, do trabalho. Seria sim. E Judas, das finanças. Talvez outros, como aquela mulher,
Senhor, que um dos meus filhos senta à tua direita, outro à tua esquerda. Os filhos fossem conselheiros de Deus, do próprio Messias. Eles pensavam no Messias político. E quando Jesus foi crucificado, muitos foram embora para casa. Outros desistiram da fé, ou seja, apostataram da fé. Queridos, Jesus já veio e vai voltar para buscar os escolhidos. É importante que você que está com o coração aberto, creia em Jesus. Ele é o Salvador. É Ele que nos faz mover sobre esta terra. Por isso, 1 Coríntios, eu quero ler com você, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Quem é o Messias? Quem é Deus? Quem é Jesus? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos esse Jesus eu sou, esse Jesus poderoso, esse Jesus maravilhoso. Ele é escândalo para muitos. Às vezes, quando as pessoas estão pregando de Jesus nas ruas, nas praças, as pessoas, até os próprios crentes, ficam envergonhados. É motivo de alegria para nós ver um semelhante anunciando o poder de Deus. Nós precisamos também fazer isso, anunciar para a família. Não tenha vergonha de pregar para o seu filho. Não tenha vergonha de pregar para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para um parente que está dentro da sua casa. Fale de Jesus para ele. Fale da fé que está aguçada no seu peito. Esse verbo da vida, João 1, versículo 14, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Fale desse poder de Deus. Fale do poder do Senhor. Como está escrito, você vai poder ler comigo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Está aqui no nosso meio, está aí do seu lado. Para quê? Para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E vimos a sua glória, como continuamos hoje vendo a glória do Senhor. Como unigênito do Pai. É preciso crer, é preciso botar a fé em ação. Coloque a sua fé em ação. É importante isso, porque Deus, Ele é o quê? É Espírito. E Ele quer habitar na sua vida, Ele quer comandar a sua vida, Ele quer sentar no trono, no seu coração e comandar a sua vida. Olha, nenhum ser humano, ele foi criado para andar sozinho, para dirigir a sua própria vida. Se ele dirigir a sua própria vida, ele vai começar a bater de frente em muitas coisas. Vamos ter um exemplo. Quando o homem construiu o primeiro carro, ele construiu e ele viu que era necessário ter um condutor. Detalhe. Às vezes, mas claro, pastor, tinha que ter. Não, ele construiu vendo que era necessário ter um condutor. E que o condutor fosse habilitado. Quer dizer, que ele tivesse ciência daquilo que tivesse, ciência daquele carro para dirigir aquele automóvel, o primeiro automóvel. Não era habilitação, não. Habilitado. Ele tinha que estar preparado para dirigir aquele carro. É a mesma coisa o homem. O homem foi feito por Deus, e o único ser habilitado para dirigir a vida do homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você crê? Então, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Para você crer em Deus e deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, você é como um automóvel. Precisa de um motorista. O motorista é o Espírito Santo. Ele quer dirigir a sua vida. E ele dirigindo a sua vida, você não vai bater de frente com ninguém, com nada. Porque ele é o melhor condutor que existe. Mas para isso, você precisa fazer algumas coisas. E uma delas é tirar do seu coração o ódio. Tem alguém perto de você, na sua casa ou na sua comunidade, que você magoou? Vai lá, peça perdão.
Peça desculpa. Olha, eu te magoei. Agora o Espírito Santo está na minha vida, eu quero te pedir perdão, desculpa pelos males que eu te fiz. Faça isso. E deixe o Espírito de Deus conduzir a sua vida. É assim que o crente vive. O crente vive em harmonia. O crente vive em felicidade. O crente não vive perseguindo ninguém. O crente vive em amor. Quarto ponto. O exemplo de Jesus em desafiar a fé. Tem uma parte que diz assim: enquanto muitos discutem se a salvação é dos pobres, se é das pessoas a quem Deus chama exclusivamente, se pode ser perdida, se é adquirida de uma vez ou por processo, Jesus desafia com clareza. João 4:21. Creia em mim, mulher. João 4:21. Creia em mim. Você crê em Deus? Disse Jesus: mulher, crê em mim. Crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem Jerusalém, adorareis o Pai, mas em espírito. Crer em Deus. A única forma de você crer em Deus é você perdoar a quem você magoou. A única forma de você ser uma pessoa poderosa na fé é você ser crente autêntico, verdadeiro. Chega de mentira, chega de engano, serve ao Senhor. Jesus, no parágrafo seguinte, estamos concluindo, destaca a indispensabilidade da fé para a salvação. João 5:24, nós vamos observar isso aí. João capítulo 5, versículo 24, nós vamos ler. Tá? Já vai entrar aqui e você vai ler comigo. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crê na minha palavra, na Bíblia, e crê em Jesus, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. O que significa isso? Antes eu estava morto no mundo. Eu era um morto-vivo, pensava que estava vivo, mas estava morto. E quando eu aceitei Jesus, eu agora revivi, renasci, passei a ter uma vida nova, passei a ser conduzido pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa dizer isso. Você quer dizer isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se esvazie daquilo que não presta. E mude seu modo de pensar. Deixe o seu coração encher do poder de Deus. Deus tem um propósito para você. Deus quer fazer você ter uma vida nova. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já ouviu esse versículo? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ler esse versículo e vamos estar concluindo nele. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que significa isso? Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus. E se você agora ter fé, abrir o seu coração, Deus vai te abençoar sobremaneira. Olha o que diz a parte final: é galardoador dos que o buscam. Deus vai te abençoar. Crê nisso? Então convida a sua família agora, nesse momento, a fechar os olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos pedir ao Deus da glória para abençoar a sua família. Feche os seus olhos, convide toda a sua casa, neste momento, a exercer a fé. Você aprendeu o que é fé? Seu coração está aberto, de todos os membros da sua família? Então baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, querido, todo-poderoso, no nome de Jesus, abençoe a Deus o amigo, a amiga, o irmão, a irmã. Abençoe a Deus todos os nossos colegas pastores. Abençoe para que todos possam chegar ao pleno conhecimento da Tua palavra. Ó Deus bendito, abençoe todos que estão ouvindo esta palavra. Nós agradecemos o Senhor
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua família. Esse é o dia que fez o Senhor.